Obrigada. Boa tarde a todos. Hoje, excepcionalmente, a nossa host de sempre, a professora Silvia Cobelo, não pode participar. Eu estou aqui no lugar dela para apresentar a nossa palestrante de hoje, a professora doutora Beatriz Curti Contesotto, que é professora pesquisadora no Centre de Recherche en Linguistique Appliquée da Université Lumière Lyon 2, na França. Ela fez o doutorado aqui na Unesp, mas eu vou pedir que ela se apresente com maiores detalhes. Peço aos participantes, por favor, que coloquem as perguntas no chat para a Beatriz responder no fim da apresentação. Beatriz, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Como você é a única palestrante de hoje, você tem, sei lá, em torno de uns 80 minutos para falar. Você usa quanto você quiser e a gente espera que as pessoas, que os nossos espectadores, façam várias perguntas, porque o assunto é realmente muito interessante. Então, boa palestra, Beatriz. Muito obrigada de novo pela presença. Fernanda, obrigada por estar aqui hoje também. E vamos começar. Muito obrigada, Solange. Boa tarde, pessoal. Que prazer estar com vocês hoje e ter essa oportunidade de divulgar um trabalho que eu realizei com tanto carinho e para o qual eu tive tanto apoio, né, especialmente da FAPESP, que financiou meu projeto de pesquisa em nível de pós-doutorado e que me permitiu realizar esse trabalho com dedicação exclusiva, né, isso é sempre muito importante dizer. E antes de me apresentar e contextualizar um pouquinho mais, eu vou começar pelo título, né, do webinar, quando a diacronia torna o traduzir ainda mais complexo, né, o caso da variação diacrônica das equivalências terminológicas no âmbito jurídico francês e brasileiro. Então, aí a gente já tem uma interdisciplinaridade bastante evidente, né, temos a linguística com a tradução e a terminologia, principalmente a terminologia diacrônica, que foi a base da pesquisa, e o direito também, claro, considerando aí duas línguas, então, em comparação, o português brasileiro e o francês da França. Tá bom? Então, eu vou abordar cada uma dessas áreas de uma forma bastante breve, para que vocês saibam como que elas foram trabalhadas no âmbito do meu pós-doutorado. Então, a minha fala ela vai se guiar por essa estrutura geral que vocês veem aí. Então, primeiro eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória, para vocês entenderem melhor qual que é o meu lugar de fala. Depois eu vou focar no projeto de pós-doutorado, propriamente dito, vou apresentar para vocês os objetivos gerais desse projeto, que são 5, e esses 5 pontos vão nortear a apresentação dos dados e as reflexões, né, que eu realizei durante minha pesquisa. Então, a minha apresentação não vai seguir aquela estrutura mais tradicional de exposição de parte teórica, parte metodológica e dos resultados, tá bom? Vocês vão ver. Em seguida, a apresentação propriamente dita vai ter, então, 2 partes principais, né, que eu salientei com terminologia diacrônica e equivalência terminológica. Então, a primeira parte que vai dar um enfoque à área de base do projeto, que é a TD, e a segunda parte que, enfim, vai abordar a questão da equivalência e como ela foi tratada do ponto de vista diacrônico na minha pesquisa, tá bom? Então, vamos lá, com relação ao histórico, bem breve, tá, gente? Eu me formei em tradução na Unesp de São José do Rio Preto. Eu entrei na faculdade achando que eu seria tradutora literária um dia, e aí, quando eu me dei conta, eu tinha me apaixonado pela tradução técnica. Me parece até meio contraditório isso, né? Mas foi isso que aconteceu. Foi na graduação que eu tive o meu primeiro contato com a pesquisa científica, através da iniciação científica, né, com financiamento da FAPESP já, e na época eu trabalhei com a terminologia das certidões de casamento francesas, e já me perguntaram isso várias vezes, né, por que eu escolhi esse tema? E aí, sinceramente, na verdade, o que eu queria na época? Eu queria fazer IC em terminologia, por ter me interessado pela tradução técnica, né, com a professora Lídia Almeida Barros, na época, que foi a minha supervisora, e seguiu comigo até o doutorado. Eu fui a última orientanda dela, inclusive, antes da sua aposentadoria. E eu tenho muito orgulho disso e um carinho muito grande pela professora Lídia. Na época, ela tinha um projeto maior sobre o léxico da tradução juramentada e calhou de esse documento ali estar disponível. E eu achei interessante, eu pensei, bom, falar de casamentos e tudo que toca essa questão, traz aí, evoca questões sociais importantes, né, como o papel da mulher, por exemplo, então, por que não, né?
Vamos lá. E aí eu segui com essa temática no mestrado, que acabou virando doutorado direto no meio do caminho, sempre comparando o francês com o português brasileiro. Mas foi só na pós-graduação que eu descobri a terminologia diacrônica. Isso aconteceu porque eu tinha conseguido um número bem legal de certidões de casamento antigas, e aí, enquanto eu transcrevia todas elas para formar o meu corpo de estudo, né, para tese, eu via ocorrências ali muito interessantes. Então, eu pensei, por que não estudar a diacronia nesse contexto, né? No doutorado, eu não aprofundei tanto o aspecto diacrônico dos termos trabalhados da forma como eu gostaria, por uma questão de direcionamento inicial do trabalho mesmo, e aí foi então que eu decidi focar na terminologia diacrônica no meu pós-doutorado. E aí, a professora Ieda Maria Alves, ela participou da minha banca, né, da minha tese, e fui conversar com ela, propor para ela, perguntar se ela toparia supervisionar um projeto sobre a evolução dos termos referentes a divórcio, separação e regime de bens, e ela, maravilhosa, topou o desafio, e cá estamos nós, 4 anos e 4 meses depois, 4 meses a mais aí no processo, porque minha filha nasceu durante o pós-doutorado. Então, eu tive 4 meses de licença maternidade, né? Então, 4 anos e 4 meses depois, o trabalho do pós-doutorado, ele está finalizado, finalizei em julho deste ano, já aprovado pela FAPESP, acima das expectativas, graças a Deus, então, tudo certo. Então, vamos lá. Para contextualizar um pouco o projeto de pós-doutorado, né? O projeto inicial, ele previa 2 anos, né? E a proposta foi estudar a evolução lexical e semântico-conceitual dos termos, que eu falei para vocês, em português brasileiro e em francês da França, sem, contudo, estabelecer os equivalentes. Ainda não fazia parte dessa proposta inicial. O estabelecimento de equivalências do ponto de vista diacrônico, ele veio depois, né? Essa proposta veio depois na renovação do projeto e com o desenvolvimento do estágio de pesquisa que eu fiz, sob a supervisão da professora Pascaline Dury, lá na Université Lumière Lyon 2, durante meu pós-doutorado, e inclusive meu vínculo atual é lá mesmo, eu estou lá como pesquisadora associada, representando o português no laboratório e participando de projetos de pesquisa de lá, já que o meu pós-doutorado ele terminou em julho deste ano, né, e com ele o meu vínculo na USP também terminou. Por enquanto, embora eu siga participando de 2 projetos de pesquisa coordenados pela professora Ieda, então eu tenho esse vínculo com a Université Lumière Lyon 2, mas eu não estou na França, eu estou no Brasil atualmente, eu trabalho à distância com os meus colegas de lá, tá bom? Só para explicar isso também. Então vamos lá, aqui eu mostro a vocês os objetivos gerais do projeto, digamos assim, né? Foram 5 no total, e a apresentação vai ser guiada por esses pontos aí. Então, primeiro eu vou explicar a vocês como os corpora foram constituídos, né, como a terminologia foi identificada e como a evolução dos termos foi observada em corpos. Na sequência, eu vou explicar a vocês qual foi a metodologia que guiou as análises relativas à dinâmica da produção lexical desses termos, com o intuito de encontrar possíveis neologismos e termos obsoletos, né, que eu chamo de necrologismos, com base numa proposta da própria professora Pascaline com Patrick Drouin, né, sobre necrologia. Quanto aos objetivos 3 e 4, eu vou passar brevemente por eles, né? O terceiro é sobre os aspectos socioculturais históricos e o 4 a comparação dessa dinâmica. Eu vou passar muito rapidamente para eu conseguir dar um enfoque especial ao 5º ponto aqui, que muito nos interessa, né? E que diz respeito ao estabelecimento das equivalências terminológicas do ponto de vista diacrônico, tá bom? Antes de explicar como algumas questões metodológicas relacionadas aos corpora, né, eu vou salientar aqui 2 pontos importantes que dizem respeito às etapas prévias, né, que foram importantes quando da concepção do projeto, na verdade, né. O primeiro ponto importante diz respeito à escolha dos temas, né, o divórcio, separação e regime de bens, que são bastante específicos, né, e por que eu optei por escolher temas tão específicos assim? O direito é uma área muito ampla, vocês sabem disso, né? Sobretudo porque, e aqui uma explicação bem breve sobre o que seria o direito, né? É um domínio responsável por sistematizar normas de condutas humanas que tratam dos direitos e deveres dos cidadãos em suas diferentes esferas de atuação. Então, é uma área extremamente grande, e ainda que eu escolhesse uma sub-área do direito, como o direito civil, por exemplo, seria inviável estudar a evolução de todos esses termos, né, pertinentes a essa sub-área. E foi por esse motivo que eu fui bem específica, e ainda assim havia muito dado para ser analisado, vocês vão ver. E o segundo ponto importante, ele está relacionado com a escolha de um evento pivô
para nortear a constituição dos corpora diacrônicos, né? Então, com base no trabalho de Pacan, né, citado aí, que determinou os atentados de 11 de setembro como evento pivô para o seu trabalho, eu escolhi a instituição do casamento civil como marco temporal para constituir, né, o corpus de legislação, por ter sido a partir dessa determinação legislativa específica que o divórcio passou a ser contemplado, tanto pela legislação francesa quanto pela brasileira, né? Depois que o casamento civil foi instituído, cada legislação num momento diferente. Então, a escolha desse marco, ela possibilita uma homogeneidade para as duas línguas trabalhadas, né? O mesmo evento pivô. No caso do meu trabalho, diferentemente de Pacan, que dividiu o corpus de estudo diacrônico, né, tendo o evento pivô como corte, então os textos do corpus que foram publicados antes dos atentados, né, e os que foram publicados depois, no meu caso, eu fiz diferente, eu adotei o evento pivô como ponto de partida para a constituição do corpus legislativo, tá bom? Agora sim, com relação aos corpora, foram 8 no total, como vocês podem ver, 4 corpora relativos ao francês e 4 corpora relativos ao português brasileiro. Então, para os dois casos, tem um corpus de legislação, o LF Corpus e o LB Corpus. O LF Corpus com 46 textos, o LB Corpus com 30 textos. A data do último, né, a última data de publicação dos textos legislativos, no caso do corpus em francês, de 2017, no caso do corpus em português brasileiro, de 2023, porque foram as últimas alterações legislativas, né? No Brasil, a gente teve uma alteração muito recente em 2023 quanto aos regimes de bens, por isso que está um pouquinho mais perto de hoje, né? Eu atualizei o corpus. A quantidade de textos também é diferente, porque na França a gente tem aí praticamente um século a mais de história sobre divórcio, separação, enfim, do que o Brasil, tá bom? Na França, o casamento civil foi instituído em 1791, no Brasil ele foi instituído em 1890, né? Então é por isso que a gente vai ter mais textos mesmo. O outro corpus, que é o corpus de certidões de casamento, o CCF Corpus e o CCT Corpus, esses dois corpos, eles foram constituídos durante a minha tese, né? Então aproveitei o que eu já havia feito na época. Eles são compostos por certidões de casamento, que foram todas transcritas, e que chegam até a última data de expedição, 2015. Também existe uma diferença considerável, eu sei, mas porque foi muito difícil conseguir certidões francesas. A gente, foi muito mais fácil conseguir certidões brasileiras. O terceiro corpus, que é o corpus que traz obras termográficas, né, diferentes fontes, dicionários jurídicos, bases terminológicas e glossários, tanto impresso quanto online. Esse corpus ele foi muito importante para a checagem dos dados, mas também para complementar a lista de termos que foi encontrada tanto no corpus de certidões de casamento quanto no corpus legislativo. E, por fim, o quarto tipo de corpus, que é o corpus de apoio, nas duas línguas. Esses dois corpos, eles trazem uma bibliografia especializada em direito, em história do direito, tanto do Brasil quanto da França, enfim, diferentes livros, artigos científicos que explicam, né, porque aconteceram as mudanças legislativas que aconteceram, o que estava acontecendo na França, no Brasil, enfim, para eu poder conseguir entender melhor os dados que eu consegui encontrar nos corpora, tá bom? Então, vamos lá. Algumas considerações específicas sobre os corpora de estudo, né? 3 pontos muito importantes com relação ao papel de cada corpus de estudo aqui. Então, primeiro, os corpora legislativos, eles foram a referência para a análise da evolução lexical e semântico-conceitual dos termos, e eu já vou falar exatamente o que foi isso, como que eu fiz, porque os seus textos, eles são representativos do discurso normativo jurídico, né? Então, esse discurso, vamos dizer assim, ele tem um superpoder, né, de oficializar a introdução ou a exclusão de conceitos jurídicos no interior de um sistema jurídico ao qual esses conceitos estão vinculados, né? O segundo ponto importante é que os corpora de certidões de casamento e os corporas com as fontes terminográficas, eles são complementares, no sentido de que os termos neles encontrados, eles complementaram a nossa lista final de termos, tá bom? E o terceiro ponto que é importante eu salientar, então, que os termos relativos às semânticas do divórcio, da separação dos regimes de bens, que foram encontrados nos corpora de certidões de casamento durante o desenvolvimento da minha tese, eles serviram como um ponto de partida para a busca de termos relacionados a esses temas nos corpora legislativos, tá bom? E aí, aqui com relação, então, à classificação dos corpora, né?
Então, os corpora de textos legislativos, eles são... Agora que eu percebi que eu pulei, acho que um slide aqui, tudo bem, dá para voltar, não tem problema. Os corpora com textos legislativos e os corpora com certidões, os dois são corpora dinâmicos, né? Eles são diacrônicos e dinâmicos, na medida em que eles contêm subcorpora estáticos, né? Então, cada texto legislativo e cada certidão de casamento representa um subcorpus estático, aí, seguindo essa classificação proposta pela Dury e pela Picton. Tá bom? Outras 3 exigências pertinentes aos corpora diacrônicos são essas 3 aqui, propostas também por Condamine e outras 2 pesquisadoras. A primeira exigência da homogeneidade, que assegura a seleção de textos representativos do discurso estudado, com a condição de que cada subcorpus inclua textos do mesmo gênero textual. E a diacronicidade, que é a segunda exigência, que exige que os textos abranjam um período temporal previamente determinado, permitindo a análise diacrônica desejada. E a terceira exigência, que é a contrastividade, que no caso da minha pesquisa foi garantida mediante a comparação entre os subcorpora e estáticos. Então, já expliquei o papel de cada corpus, né, que o corpus legislativo tem o discurso normativo, que o corpus complementar foi os corpora de certidão de casamento, e que o ponto de partida foram esses termos pré-selecionados no doutorado. O programa que eu utilizei foi o Endpoint. E por que o Endpoint? Né? Porque ele é muito fácil, ele é muito intuitivo, ele é gratuito também. E nele eu busquei concordâncias dos termos pré-selecionados durante a minha tese, como eu falei, nos corpora legislativos. E essa busca ela foi realizada com 2 intenções. Então, a primeira é encontrar outros termos, né, principalmente termos sintagmáticos. E a segunda, que foi estabelecer uma relação entre as ocorrências desses termos e as datas de publicação dos textos legislativos. Já vou explicar para vocês. Então, aqui, só para vocês terem como exemplo, com relação à busca por concordâncias, quais termos que foram buscados, né? Eu optei por selecionar os termos simples, né, mais genéricos, então, como, por exemplo, desquite, separação, participação, comunhão, divórcio e regime, e no caso do francês, separação, divórcio, participação, communauté e regime, todos muito bem representativos das 3 temáticas, né? Então, fazendo essa busca por concordâncias nos corpora legislativos, acrescentando os termos que também ocorreram em certidões de casamento, mais os termos que eu encontrei registrados nas órbitas terminográficas, cheguei a um total de 119 termos, sendo 56 termos para o francês e 63 para o português, tá bom? Agora, com relação a outra intenção, né, quanto à busca de concordâncias, que foi estabelecer essa relação entre as ocorrências dos termos e as datas de publicação dos textos legislativos. Isso foi muito importante para a realização das análises sobre a evolução lexical desses termos. E essa verificação, ela partiu da proposta da Tartier, que eu citei aqui, para quem os aparecimentos e os desaparecimentos das ocorrências de certos termos ao longo do tempo constituem a mais simples manifestação de mudança. Eles são medidos por uma informação do tipo presença e ausência, então, basicamente, um termo ocorre durante um tempo em determinado tipo de texto, depois ele deixa de ocorrer, potencialmente ali aconteceu alguma mudança, né? Mas eu tive que levar em consideração algumas particularidades relativas aos textos legislativos e adaptar essa proposta. E aí eu vou explicar para vocês. Eu já falei para vocês que os textos legislativos, eles são representativos do discurso jurídico normativo, né, que é oficial, e que por isso a data que um determinado termo ocorre pela primeira vez em um documento desse tipo pode sim indicar o momento em que aquele conceito, né, o conceito denominado por esse termo, foi introduzido oficialmente no direito, caracterizando esse termo como um potencial ali neologismo nesse discurso jurídico em específico, tá bom? Não estou falando dos demais discursos jurídicos que existem, estou falando do discurso jurídico normativo. Porém, a data em que determinado termo ocorre pela última vez, isso é mais difícil de ser garantido por essa proposta da Tartier. Na medida em que o fato de um termo não ocorrer em textos legislativos posteriores não significa necessariamente que se trata de um caso de obsolescência, né, de necrologismo. Não significa necessariamente que esse termo entrou de fato em desuso nesse tipo de discurso, né? Isso porque os textos legislativos, eles tratam de diferentes matérias e levam um tempo, né, consideravelmente até longo, para que novos documentos normativos substituam total ou parcialmente documentos anteriores, alterando com isso essa dinâmica de produção lexical. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como o anticonc foi usado para estabelecermos essa relação entre ocorrência e data dos textos, e de como existe um gap aí entre um texto e outro. Então, o exemplo é com o termo divórcio, centralizado em azul aí. Então, além de ter usado essa ferramenta para encontrar termos sintagmáticos, como aqui, por exemplo,
divórcio consensual, foi possível observar as datas dos textos que integram o corpus, no caso o corpus legislativo aqui, cada texto legislativo, né? Então cada subcorpus estático foi nomeado de forma que o ano ficasse bastante visível, né? Então essa também é uma coisa muito importante de se fazer na hora de nomear para poder conseguir checar isso. Então, aqui eu consegui ver que divórcio ocorria, por exemplo, numa lei de 1977, de 92, de 2002, de 89, 2015, 2007, e aí, com isso, fazendo essa observação, eu tracei uma linha temporal para cada termo estudado, tá? Então, aqui é o exemplo da linha temporal do termo divórcio, no corpus legislativo. A primeiríssima ocorrência desse termo foi em 1890, depois a gente tem um gap aí, uma janela temporal bastante longa, né? De praticamente quase 90 anos, entre a primeira e a segunda ocorrência. E depois a gente tem pequenas janelas, né? Pequenas janelas. Então, aqui, o que acontece, né? Possivelmente, alguma coisa aconteceu. Por que deixou de ser usado? Mas será que entrou em desuso? Será que só uma questão porque as leis que foram publicadas aqui não trataram da matéria? O que foi que aconteceu? Né? Então, além de fazer essa checagem, foi nesse ponto que os corpora de apoio foram essenciais, para verificar justamente essas janelas temporais e esclarecer as hipóteses, né? Será que não ocorreu porque as leis não trataram sobre o divórcio? Será que houve uma mudança com relação a essa matéria, de fato, que afetou a dinâmica de produção lexical ali, né, terminológica? E esse dado aqui, especificamente, me deixou bastante intrigada na época, porque eu pensei assim, como assim existiu divórcio em 1890, né? Final do século XIX. E aí eu fui atrás dessa bibliografia, uma bibliografia especializada e pertinente, que pudesse me ajudar a entender, e também contei com especialistas nesse processo, tá bom? Para me ajudar. Depois eu vou retomar esses dados, tá? E vocês vão entender melhor a evolução do termo divórcio. E agora entramos no segundo objetivo geral, no meu pós-doc, que foi analisar a evolução terminológica dos termos em questão, dois tipos de evolução no caso, né? A lexical, que é aquela que se dá sobre a expressão, né, do termo, e a conceitual, que incide sobre o conceito. As duas podem acontecer simultaneamente ou não, e isso também foi levado em consideração, tá? Para fazer isso, a terminologia diacrônica foi a principal vertente que embasou o trabalho que eu desenvolvi. É que eu cito algumas autoras, mas há outros, tá, que foram considerados também. E eu vou trazer alguns pressupostos para melhor contextualizar o embasamento do trabalho e também divulgar um pouco mais a TD, que é uma linha ainda relativamente pouco explorada na terminologia, né? Vamos lá. Vai dar umas travadinhas. Aí. Para quem é linguista, a diacronia não é um conceito difícil, eu imagino, de se entender, né, de se compreender. Eu trouxe aqui uma explicação bem simples, só para situar a concepção mais tradicional, talvez, de diacronia, tá? Então, de modo geral, entende-se que, por um lado, uma sincronia representa um estado de língua, abstraindo-se nessa perspectiva suas mudanças mínimas ao longo dos anos. Por outro, a diacronia permite comparar diferentes estados sucessivos de uma língua e descrever a evolução desses estados, o que possibilita a observação da mudança no decorrer do tempo. Então, basicamente, a diacronia é a comparação de diferentes estados de uma língua, com vistas à descrição da sua evolução ao longo do tempo, né? Esses estados, que são pontuais, que são específicos, são identificados em sincronia. A relação entre diacronia e sincronia ela é discutida há muito tempo na linguística, e não é, portanto, nenhuma novidade. Só que quando pensamos na diacronia na terminologia, mais especificamente, a discussão sobre diacronia ela é muito, muito recente mesmo. Né? As pesquisas terminológicas e diacrônicas estiveram tradicionalmente à margem da terminologia durante bastante tempo. Até hoje, boa parte dos estudos terminológicos são realizados do ponto de vista sincrônico e existem diversas razões que explicam isso. Eu não vou entrar no mérito dessa questão hoje, por não ser o foco. O que é mais importante salientar agora é que a diacronia começou a ser pouco a pouco explorada a partir da década de 90 e principalmente após os anos 2000. Tudo que temos hoje a respeito de diacronia na terminologia tem cerca aí de 2 décadas, um pouquinho mais, né, 2 décadas, um pouquinho mais, apenas, sendo que a maior parte das reflexões teóricas e metodológicas têm sido realizadas mais recentemente na última década. Tá bom? Não existe um consenso, assim, muito menos uma harmonização sobre como chamar a abordagem da terminologia responsável por se dedicar aos estudos diacrônicos. Depende muito dos objetivos de cada pesquisa terminológica, mas, no geral,
A maior parte dos trabalhos em terminologia que seguem essa linha tem empregado esse nome, né? Terminologia diacrônica, ATD. A TD ela não é uma teoria como a TGT, né, a Teoria Geral da Terminologia, como a TCT, a Teoria Comunicativa da Terminologia, a Teoria Sociocognitiva da Terminologia, né, entre outras, mas sim uma abordagem, uma vertente que se afirma como uma perspectiva analítica necessária para abordar, em primeiro lugar, o estudo da evolução das formas e dos significados nas terminologias e na lexicografia especializada, e, em segundo lugar, as relações evolutivas entre conceitos e termos, entre terminologia e enologia, seja durante um determinado período de um domínio ou subdomínio especializado, em diacronia longa ou curta, né? Então, evolução aparece, como vocês podem ver, mais de uma vez associado ao objeto de estudos da TD. Hoje em dia é considerado que evolução quer dizer o mesmo que variação diacrônica, mais especificamente, né? Variação aqui no sentido de transformação, de mudança, né, que acontece com o passar do tempo. E eu vou voltar para essa questão da variação daqui a pouco, que eu vou mostrar para vocês, explicar para vocês a sua tipologia, mas antes, vamos entender rapidamente o que diacronia curta e diacronia longa querem dizer aqui nesse contexto da TD. Eu criei esse esquema para tentar entender melhor a relação entre a diacronia e a sincronia na TD, e eu mostro aqui para vocês hoje, não só para explicar melhor essa relação, mas principalmente para desmistificar um pouco a concepção mais tradicional de diacronia, ou melhor, de um trabalho diacrônico, como sendo aquele que se dedica a analisar dados históricos, muito antigos apenas, né? Então, eu vou explicar o esquema para vocês. Então, aqui, a gente tem a TD, que é a abordagem, e dentro dela, tanto a diacronia quanto a sincronia são considerados, né? Mas como assim? Bom, se a diacronia é a comparação entre os estados de língua, isso quer dizer que um trabalho terminológico e diacrônico precisa identificar o estado de língua atual, que seria, então, a sincronia atual, em relação ao momento da pesquisa, né? E o passado, histórico, pretérito, enfim, ou seja, há 100 anos atrás, por exemplo, daí sincronia histórica, e compará-los, que é onde aparece a diacronia propriamente dita, nessa comparação. Essa diacronia, ela pode ser também contemporânea em relação à pesquisa terminológica em andamento, isto é, quando os dados terminológicos analisados forem contados em um período de tempo relativamente mais próximo ao momento da execução da pesquisa, ou essa diacronia pode ser histórica, ou seja, quando os dados terminológicos fazem parte de uma janela temporal bem anterior ao momento da atual da pesquisa, né, uma janela temporal histórica e longa, que é o caso da minha pesquisa de pós-doutorado, né, mais especificamente. Além disso, a diacronia pode ser longa, se a janela temporal considerada for de mais de 20 anos, mais ou menos, ou curta, se a janela temporal for de menos de 20 anos. E aqui 20 anos é só uma estimativa, tá? É o que se tem considerado mais recentemente na área, mas isso pode variar a depender do domínio de especialidade em questão. Então, por exemplo, se considerarmos domínios emergentes como a nanomedicina, um período de 5 anos já pode ser considerado longo, né? Já que é uma área que evolui muito rapidamente em relação a outras áreas, como o direito, por exemplo, que costuma ser bem mais lento nesse sentido, tá bom? Voltando agora para a variação diacrônica, né? Eu apresento a vocês os 7 tipos de variação diacrônica que são considerados atualmente, e como vocês podem ver, trata-se de uma proposta bastante recente mesmo. A proposta original foi feita pela Delphine Anne Rousseau, foi publicada em 2021, e essa autora havia proposto 4 tipos de variação diacrônica, e esse quadro é uma adaptação dessa proposta que eu fiz com base nos resultados do pós-doutorado, e eu vou explicar cada um para vocês. Então, o primeiro tipo de variação diacrônica que a gente pode encontrar é aquela que incide sobre a expressão do termo, mas cujo conceito não é alterado, então só a expressão evolui. O segundo tipo, a expressão ela se mantém estática ao longo do tempo, mas o conceito se transforma, né, se especificando mais, evoluindo, ainda que a expressão não mude. Outra possibilidade é expressão e conceito evoluírem, os dois mudarem juntos. A quarta possibilidade é quando a gente tem a necrologia terminológica acontecendo, então, quando tanto expressão quanto conceito entram em desusos, né, em determinado discurso especializado. Pode também acontecer que apenas a expressão entre em desuso e que aquele conceito, ele se mantenha numa roupagem nova, né, que um novo termo é criado para denominar aquele conceito já existente. Por isso, a necrologia só incide sobre a expressão aqui. Outra possibilidade é a possibilidade de ressurgência terminológica, né, então o que acontece aqui? Quando um termo, que denomina um conceito, né,
esse termo ele entrou em desuso por algum motivo, e depois de um tempo ele voltou a ser usado, denominando aquele mesmo conceito, ainda que tenha sofrido uma alteração, assim, volta a ser usado no domínio de especialidade em questão, num discurso específico daquele domínio, tá bom? Então, aqui a gente tem tanto a expressão voltando a ser usada e o conceito também, e aqui só a expressão sendo usada, mas denominando um conceito diferente, né? O conceito não acompanhou a expressão, o conceito, ele ou foi substituído por outro termo, ou desapareceu mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Não passa. Passou. Voltando lá para o título, né? Acho que agora ficou um pouquinho mais claro que é variação diacrônica, certo? E estudar essa variação nos permite observar diversos fenômenos, como a necrologia, a ressurgência, que eu falei, e a neologia. E esses três fenômenos foram foco do meu trabalho. No caso da neologia, especificamente, eu foquei em classificá-la seguindo essa tipologia, que eu mostro aqui para vocês. Então, eu busquei encontrar casos de neologia retrospectiva. O que é isso, né? É o processo de retroceder no tempo para descobrir quando os termos foram criados em determinada área de especialidade, ou seja, quando houve essa emergência terminológica em determinado discurso. Então, no caso do meu trabalho, por exemplo, descobri que o termo disquite passou a ser adotado oficialmente no direito brasileiro em 1916. Outro caso de neologia, que é a neologia referencial para usar a classificação de Cabret. Nesse processo, né, é um processo que dá origem a neologismos terminológicos que foram criados única e exclusivamente para denominarem conceitos novos, inéditos em um domínio de especialidade particular. Então, por exemplo, descobri que o termo casamento civil passou a ser adotado oficialmente no direito brasileiro em 1890 para denominar um novo conceito, né, um novo tipo de casamento que não existia antes. E a analogia de adaptação, que é uma proposta feita pela Pascalina, né, de Ri. Nesse caso, esse processo origina termos neológicos que foram cunhados para denominar conceitos pré-existentes, cujo sentido básico se manteve, ainda que alguns de seus traços semânticos possam não ter sofrido modificações, em decorrência da evolução da área de especialidade a qual se referem. Então, é uma simples adequação, né, de expressão. Então, por exemplo, no caso do meu trabalho, descobri que o termo separação judicial substituiu o termo disquite oficialmente no direito brasileiro em 1977. Tá? E para fechar os aspectos teóricos acerca da ATD, trago aqui para vocês algumas considerações sobre a oficialização dos neologismos terminológicos, e aqui eu não vou entrar na relação entre essa oficialização e políticas linguísticas, ok? Tá? Duas questões que eu julgo muito importantes precisam ser levadas em consideração nesse sentido, e a primeira diz respeito às particularidades dos níveis de especialidade, né? E o que eu quero dizer com isso? Cada área de especialidade tem o seu jeito particular de reconhecer a criação terminológica como sendo aceitável pela sua própria comunidade de especialistas, né? No caso, por exemplo, das ciências biológicas, como o domínio da ecologia, por exemplo, os escritos dos cientistas têm um peso considerável nesse sentido. Já no direito, por sua vez, os textos legislativos podem ser considerados como oficializadores dos conceitos especializados que passam a ser aceitos ou deixam de existir no âmbito jurídico de um país, tá bom? E o segundo ponto importante diz respeito às particularidades discursivas em um mesmo domínio de especialidade, né? Ou seja, os diferentes discursos que existem no âmbito de uma mesma área de especialidade. E aqui eu menciono o direito como exemplo. Então, os discursos jurídicos, eles são vários. Nós temos o discurso normativo, do qual fazem parte os textos legislativos, o discurso científico, do qual fazem parte os escritos feitos por cientistas juristas, dentre outros discursos, né? E vou pegar esses dois discursos para usar como exemplo, no caso do termo divórcio. Existe uma diferença de oficialização, né, de primeiro uso, digamos assim, desse termo a depender do discurso. Então, no caso dos textos legislativos, do discurso normativo oficial, o divórcio, como nós conhecemos hoje, ele foi introduzido na nossa legislação em 1977, né? Mas isso não quer dizer que ele nunca tenha sido usado antes, né, em outros discursos jurídicos, inclusive, né, até porque as leis, elas acontecem porque existe muita, são publicadas porque existe muita discussão que antecede essa publicação, né, a própria população também demanda, e, enfim, os termos também, às vezes, antes de se tornarem termos oficialmente reconhecidos pela legislação, já estão transitando ali. Então, é importante também fazer essa distinção entre diferentes discursos no âmbito de uma mesma área de especialidade, que é o que eu tive cuidado de fazer quando analisei os dados, tá bom?
Agora, vamos aos exemplos sobre os tipos de evolução terminológica que foram observados, então a evolução lexical e a evolução conceitual. Vamos lá. Então, os fenômenos observados com relação à evolução lexical, eles basicamente se referem ao aparecimento e o desaparecimento. Então, o aparecimento oficial é a primeira ocorrência dos termos na legislação. O desaparecimento oficial pode ser atestado em textos legislativos revogados, mas precisam ser confirmados, né, depois, com a bibliografia especializada e com especialistas. E o reaparecimento oficial também, que é o retorno de um termo que antes era necrológico, né? Então, aqui, um exemplo. Como eu mostrei para vocês, naquela linha temporal, o termo divórcio ocorreu pela primeira vez em 1890, né, nos textos legislativos, e eu fiquei bastante intrigada com isso, assim, como assim, né? E aí eu descobri, analisando, enfim, a bibliografia especializada e conversando com especialistas, que de fato esse termo ocorreu na nossa legislação em 1890, mas que naquela época ele se referia à separação, né, à ruptura conjugal, e não à dissolução. Inclusive, o decreto de 1890 ele é bastante claro quando ele diz que o casamento ele só se dissolve, naquela época só se dissolvia com a morte de um dos cônjuges, né? Então, por isso, divórcio 1, na verdade, a expressão se referia à separação. Foi justamente para evitar conflitos interpretativos, né, que em 1916, o nosso primeiro Código Civil introduziu o termo desquite, substituindo oficialmente o termo divórcio, né, que já, apesar de não existir no Brasil, já existia em outros países, né, com uma expressão muito parecida, na França mesmo, por exemplo, com o divórcio. E o termo desquite, ele se manteve em uso oficialmente até 1977, quando a lei que foi publicada neste ano trouxe o termo separação judicial pela primeira vez nesse discurso normativo jurídico, substituindo, assim, oficialmente o termo desquite e introduzindo o termo divórcio, tal como a gente conhece hoje, né, referindo-se ao conceito que a gente conhece hoje de dissolução do casamento, né, por isso divórcio 2. Então, traçar a evolução lexical e entender, verificar justamente esse processo, tá? Agora, com relação à evolução conceitual, né, a pergunta que norteou essa parte do trabalho foi basicamente essa daí: como tratar a evolução conceitual dos termos estudados, né? Quais foram as dificuldades que eu encontrei? Basicamente, né, eu não encontrei dicionários jurídicos históricos que pudessem me ajudar e me dar informações claras sobre o que eu precisava, e os dicionários que existem, né, ainda que sejam muito bons e muito completos, neles faltam informações precisas, né, muitas vezes as definições são confusas, né, não trazem todos os dados, esse dado mesmo em relação ao termo divórcio 1 não apareceu em nenhum dicionário, nenhuma obra terminográfica que eu consultei. Então, foram várias as dificuldades. E aí, qual foi a solução que eu decidi adotar, me baseando em outros trabalhos, como os trabalhos da própria Pascaline Diury, né? Na tese dela, ela fez um caminho semelhante, e eu fiz algumas adaptações. Então, em primeiro lugar, verificar as definições encontradas nas obras terminográficas, né, que compõem os corpora de dicionários, né, e selecionar os traços conceituais mais recorrentes que a gente consegue observar nessas definições, utilizar os corpora de legislação, no meu caso, para encontrar os contextos que pudessem explicar melhor esses traços e trazer mais elementos. Esses contextos, a gente pode chamá-los de KRCs, que são contextos ricos em conhecimentos, né, adotando essa proposta, começou com a Maier, depois com a Barrière, retomada por ela, que são contextos ricos, são contextos que trazem elementos que a gente consegue entender com os conceitos dos termos, né? Então, um exemplo de contexto rico nesse caso, no caso do termo divórcio que ocorreu em 1890, aquela passagem que eu falei, né, aquele artigo do decreto que diz que o casamento só se dissolve quando da morte de um dos cônjuges, é um tipo de contexto rico que me ajuda a entender que, pera lá, esse divórcio aí não dissolve, então ele é diferente, né? Só para dar um exemplo. Então, eu observei isso. Depois, eu utilizei os corpora de apoio para melhor compreender a história desses conceitos, como já salientei em alguns momentos, e validei os dados, né, com juristas especialistas em história do direito, né, então professores, pesquisadores em história do direito puderam me ajudar nesse processo a validar, ver se realmente o que eu tinha entendido era aquilo mesmo. Então, vamos lá. A primeira etapa, para vocês entenderem aqui. Então, encontrar os principais traços semânticos que fazem parte dos conceitos denominados pelos termos com base em estudos das definições encontradas nos corpora com obras terminográficas, né?
Um exemplo que eu trago para vocês é com relação ao termo mariage civil. Então, tem 5 definições aqui, todas em francês, não vou ler todas elas, mas tive o cuidado de destacar esses traços, né, essas passagens dessas definições que são importantes e relevantes para entender o conceito desse termo, né. Todas as referências que vocês podem ver, acho que a mais antiga é de 2004, que é o dicionário do Cornu, todas as outras são mais recentes, e praticamente todas elas trazem a definição de casamento civil pautada na união entre um homem e uma mulher, né, que é o ponto em rosa. Isso se repete, se repete, se repete. A única definição que se mostrou mais atualizada e mais coerente com a legislação atual, né, é essa daqui, que diz, né, que a nova lei consacrou que no direito ao casamento das pessoas de mesmo sexo. É a única definição, ainda de um jeito meio confuso, porque você tem que ler muita coisa para chegar lá, mas é a única que traz isso. As outras não se atualizaram, e a lei que instituiu isso foi de 2013. Então poderiam, né, mas não atualizaram. É uma das dificuldades, né, das obras se manterem atualizadas mesmo. Um outro ponto em verde que se repete, né, que é a questão da vida em comum e do fundar a família, né, como sendo um dos objetivos do casamento, então isso se repete em todas elas. Em vermelhinho tem a questão da lei, né, que é muito forte, da instituição, né, da lei tratando dos casamentos, e só essa daqui que trouxe a questão do contrato, né, o casamento como um contrato. Então, eu fiz essa análise para todos os termos, com todas as definições que eu achei, encontrei os traços mais desse jeito, assim, os que se repetiam, que eram mais pertinentes, e aí eu fui para os corpos legislativos, buscando por expressões ligadas aos principais traços semânticos encontrados. Então, para continuar no exemplo do mariage civil, tá? No caso aqui, então, busquei por outros termos como só mariage civil, contrat, mari, famille, bien, régime, profession, divórcio, separação, que são termos conexos, né? Olhei para o corpus legislativo e vi o que ele me trazia, no sentido de responder a essas perguntas, né? Então, uma vez que eu encontrei esses termos, todos os trechos legislativos do LF Corpus que respondem às seguintes perguntas foram selecionados. Então, são 6 perguntas. A primeira, quais são as uniões oficialmente reconhecidas? Quem são os cônjuges? Né? Do ponto de vista oficial, o casamento é civil ou religioso? Como se trata de um contrato, o casamento pode ser rompido ou dissolvido? Quem é o responsável pela gestão do casamento? Né? O homem, a mulher ou em comunhão? Quais são os deveres e os direitos dos cônjuges no que diz respeito à manutenção da sociedade conjugal? Então, fiz todo esse processo para poder identificar os diferentes estados semânticos, né? Seguindo a legislação. Então, em cada período, qual era o conceito daquele termo específico em relação à legislação, a esse discurso normativo jurídico, né? E aí, com relação à evolução conceitual, os resultados, assim, bem breves, né? Duas situações com relação à variação conceitual. O que eu observei? Novos conceitos que surgem conforme o tempo passa, e aí a gente tem a neologia referencial, né, acontecendo esse fenômeno muito presente nesse tipo de discurso, e vem para tratar das novas especificidades, né, novos tipos de divórcio, de separação e de regime de bens, e algo que foi muito mais recorrente, inclusive, que foram as transformações de conceitos já existentes ou que eram obsoletos, que retornaram, né? Então, em alguns casos, neologia de adaptação, então houve uma mudança da forma, mas não necessariamente do conceito, o que aconteceu no divórcio, sendo substituído por desquite, depois desquite por separação judicial, então, era basicamente o mesmo conceito de base, né, ali da ruptura do casamento civil, mas a forma sendo alterada por uma adaptação. Quando não há mudança de forma, isso também é bastante recorrente, mas os conceitos evoluem. O próprio termo em francês, o divórcio, que é o mesmo termo, não teve essa mesma história que aconteceu no Brasil, né? E quando ele foi instituído pela primeira vez, era para se referir à dissolução mesmo, mas esse termo, ainda que ele não tenha variado do ponto de vista da expressão, o termo genérico, eu digo, o conceito dele evoluiu, foi se tornando mais detalhado, mais específico conforme o tempo foi passando, e também alguns casos, né, de ressurgência terminológica para os casos de obsolescência que aconteceram no caso do divórcio mesmo no Brasil, que foi só a expressão que voltou, que ressurgiu em 1977, tendo uma nova roupagem, né, denominando um novo conceito. A quantidade de estados semânticos também variou, dependendo da língua e das temáticas, né, então aqui com relação aos termos genéricos, divórcio, separação e regime de bens,
Em francês, para o divórcio, foram 10 estados semânticos, enquanto no Brasil, né, no português, foram 2 só, que a nossa legislação é mais recente sobre isso, né? A separação, na legislação francesa, eu encontrei 11 estados semânticos e em português brasileiro 8, e os regimes de bens, para o francês 13 e para o português 7. Então, a legislação francesa, ela se transformou mais, mas também porque ela é mais antiga, né? Tem quase 100 anos a mais de história. Aqui eu trago um exemplo do termo, com relação ao termo genérico divórcio, no direito francês, no discurso normativo, discurso normativo, né, referente à legislação, com relação à descrição desses estados semânticos, para vocês entenderem como que eu fui organizando os dados, né. Então, a partir do momento que eu identifiquei os trechos das leis que explicavam, que respondiam às perguntas que eu elaborei a partir dessa análise das definições, fui para as leis e aí encontrei as respostas, e aí, o que eu fiz? Eu expliquei, basicamente, o estado semântico. Então, o que a gente tem aqui não são definições terminológicas, são explicações sobre esse estado semântico, quais são os principais traços ali que são pertinentes. Então, eu não vou ler tudo, mas é mais visualmente para vocês terem uma ideia de como, por exemplo, o termo divórcio, quando ele foi instituído na legislação francesa, o primeiro estado semântico que eu tenho no corpus é entre 1792 e 1808, que foi quando o Código Napoleônico foi instituído, e aí houve alterações com relação ao divórcio. Então, a gente tem essa explicação para o conceito e o estado semântico atual, né, o mais recente que a gente tem. Olha como que aumentou, né, justamente porque o conceito variou, ele foi se tornando mais específico. Eu grifei aqui 3 traços, assim, só para destacar diferenças, né. Então, na época, quando o divórcio foi instituído, foi no contexto revolucionário, na Revolução Francesa, laicização do Estado, separação, né, o casamento civil do Estado, não tem nada a ver com a religião, aquela coisa toda. O divórcio, ele era a única forma de terminar um casamento. Para que ter separação, né? A separação existia já como recurso para as uniões religiosas na França na época, então não precisa disso, é divórcio, pode ser revolucionária coisa. Hoje não, né? Hoje existe a separação de corps, então é uma das possibilidades para terminar um casamento civil. Na época, obviamente, o casamento se dava entre um homem e uma mulher, e hoje não só, né? Pode acontecer entre pessoas de mesmo sexo. E na época existiam 3 tipos de divórcio específicos, né? 3 procedimentos, 3 processos possíveis, e hoje existem 4. Então também houve uma mudança com relação a esses processos. Alguns foram trocados e outros acrescentados. Tá? Os objetivos 3 e 4, que eu vou passar muito rapidamente, né, que foi observar os aspectos socioculturais e históricos civilizados nesse conjunto terminológico ao longo da história do Brasil e da França, e comparar a dinâmica lexical e semântico-conceitual e os aspectos socioculturais e históricos observados no domínio do direito brasileiro e francês com relação à separação, ao divórcio e aos regimes de bens. Para fazer isso, as bibliografias dos corpora de apoio foram essenciais, né, porque elas forneceram dados sociais, políticos, ideológicos, culturais, todos necessários para explicar as razões das mudanças terminológicas observadas, né? Então, por exemplo, a instituição do divórcio na França e no Brasil, isso aconteceu em contextos completamente diferentes, né? Já falei do divórcio, foi durante a Revolução, e aqui no Brasil, em 1977, partiu mais de uma demanda mesmo da própria população, uma necessidade legislativa nesse sentido, não nesse contexto todo revolucionário, tá? E aqui, por fim, entramos no tópico 5, que diz respeito ao estabelecimento dos equivalentes entre os termos denominativos dos tipos de divórcio, de separação conjugal e de regime de bens, do ponto de vista diacrônico, em português, brasileiro e francês da França. E aí, essas 3 perguntas prévias que guiaram essa parte do trabalho, né? O que eu queria entender, né? Primeira coisa, eu me perguntava, a equivalência terminológica, ela muda do ponto de vista diacrônico? Será que ela também sofre variação diacrônica, né? E se sim, quais são as características dessa mudança, dessa variação diacrônica? Será que, né, seria possível encontrar equivalentes diferentes em uma língua-alvo para o mesmo termo de uma língua-fonte, se a equivalência for concebida do ponto de vista diacrônico? Então, a partir dessas perguntas, com o intuito de respondê-las, né, e apesar de diferentes, né, qual que é o principal ponto que se sobressai a partir dessas questões, né? Uma outra característica das equivalências, que de um ponto de vista sincrônico, aparecem na maior parte dos trabalhos terminológicos desenvolvidos até hoje, né? A complexidade da equivalência terminológica, graças à qual ela pode ser concebida a partir de diferentes perspectivas, né? Essa
complexidade se deve especialmente à estruturação da realidade de uma língua especializada, que pode não ser coincidente com outras línguas, e isso, se a gente compara a terminologia jurídica, ainda mais evidente, né? Em terminologia, a equivalência interlinguística é concebida a partir de diferentes pontos de vista, cada um dos quais enfatiza os níveis textual, terminológico e conceitual. Eu percebo que alguns trabalhos terminológicos, em terminologia, né, eles têm se aproximado mais dos trabalhos desenvolvidos há bastante tempo já no campo dos estudos da tradução. Existe uma certa tendência, que é um pouco mais recente nesse sentido. Entretanto, em geral, há uma tendência ainda de se considerar a equivalência terminológica de acordo com diferentes graus, como equivalência total, parcial ou sem equivalência, né, vazio de equivalência. E por ser um trabalho meu que sim, é ancorado completamente na terminologia, eu decidi tentar encontrar um caminho de reconciliação, né, digamos assim, de conciliação entre o que a gente tem em terminologia, qual que é a tendência que a gente tem em terminologia com relação ao estabelecimento de equivalências e a diacronia, tá bom? Aí, 2 pontos também que eu gostaria de destacar, além desse. Em geral, a equivalência terminológica é concebida sincronicamente por trabalhos desenvolvidos em terminologia bilíngue, multilíngue, né? E aí, outro ponto importante é que, quando eu digo equivalência, não quero dizer o mesmo que tradução ou que proposta de tradução. É mais num sentido mais de comparação de sistemas conceituais, tá? E não pensar numa solução ainda para os casos em que a gente não consegue estabelecer essa equivalência, tá bom? Então, os critérios, né, que eu resolvi partir... Aí aqui apareceu uma maçãzinha. Eu decidi partir da proposta do Dubuque. Eu sei que é uma proposta bastante, assim, anterior, né, inicial, mas eu queria ver se eu conseguiria achar esse ponto de reconciliação a partir dessa proposta, que é uma proposta muito tradicional na terminologia. Eu pensei, será que dá? Então, vou tentar. Então, qual que foi a proposta dele, basicamente, né? Ele propõe que existam três graus de equivalência, né? Equivalência total, equivalência parcial e ausência de equivalência, representados aí por esses desenhos de círculos, né? Só que para chegar a essas 3 equivalências, 3 critérios precisam ser considerados, né? Então, se o termo da língua de chegada designa o mesmo conceito que o termo da língua de partida, no mesmo domínio especializado, né, no mesmo discurso, o segundo critério, se os 2 termos apresentam exatamente o mesmo uso, no mesmo discurso, e se o termo da língua de chegada tiver o mesmo nível de língua que o termo da língua de partida, né? Se os 2 termos comparados ali atenderem a pelo menos um, no máximo 2 critérios, a gente já consegue estabelecer ali uma equivalência parcial, desde que exista uma correspondência conceitual, né? Para designar o mesmo conceito, no caso do meu trabalho é bastante difícil, mas eu entendo assim, uma correspondência, ainda que parcial, do conceito, eu consigo chegar numa comparação possível, então atende. Se não atenderem a nenhum dos critérios apresentados, serão considerados sem equivalência, né, o vazio de equivalência, não equivalência, mas se atenderem a todos os critérios, aí seriam equivalentes totais, o que é muito difícil de chegar, principalmente considerando o domínio jurídico, né, então nenhum caso de equivalência total no meu trabalho, tá? E aí, qual que foi o ponto de conexão que eu fiz entre essa proposta e a questão diacrônica, né? Todos esses aspectos contemplados aí por esses 3 critérios, eles são dinâmicos, né? Para os conceitos, eu tenho que encontrar os estados semânticos, né? Para o uso, verificar se os termos em questão continuam a ser usados no mesmo discurso, no mesmo domínio especializado, com o passar do tempo. Preciso verificar também, por exemplo, se o estatuto de termo muda ou não no domínio estudado ali. Então, são pontos que são variáveis conforme o tempo passa, e considerando essa metodologia que eu adotei de identificar os estados semânticos e depois de comparar esses estados semânticos, eu consigo chegar e adequar a proposta para o que eu observei em termos de equivalência, e já vou mostrar para vocês, né? No que diz respeito, então, às principais características da equivalência terminológica do ponto de vista diacrônico nos meus corpora, eu descobri que elas podem ser classificadas em 2 tipos. Então, o primeiro tipo diz respeito à variação diacrônica na relação de equivalência entre 2 termos, né? Então, isso significa que o grau de equivalência estabelecido pode ser diferente ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, nas minhas análises mostram que há diferentes graus de equivalência quando comparamos termos de acordo com 3 referências temporais diferentes. Então, os estados semânticos no mesmo período do passado,
que é o passado passado, os estados semânticos no passado e no presente, passado e presente, e os estados semânticos atuais, que seriam, né, o estado semântico atual de cada termo analisado. E aqui eu trago esse quadrinho com o termo mariagem civil e casamento civil, só para ilustrar, tá? Que já se encontra publicado também, enfim. Então, aqui, no caso do mariagem civil e do casamento civil, eu comentei com vocês já que o casamento civil foi instituído no Brasil em 1890, né? Então, se a gente faz uma comparação passado-passado, a gente não consegue ter uma equivalência aqui, né? Só a partir de 1890 que existe uma equivalência parcial, né? Como eu falei, totalidade de equivalência no âmbito jurídico, acredito que a gente não consiga chegar, né? Acredito que não, por isso não considerei, tá? Se a gente compara agora o passado com o presente, que normalmente é o trabalho que a gente faz, né, quando a gente vai traduzir um texto, mesmo que esse texto tenha sido publicado antes, no momento da tradução, então a gente vai ter, sim, uma equivalência que vai ser parcial também, por motivos diferentes, né? Posso dizer que nessa época o casamento civil não só valia para homem e para mulher, né? E hoje não mais. Então, isso é um ponto, por exemplo, de parcialidade de correspondência, tá bom? E se mantém parcial até os dias de hoje. Pode ser que em outros domínios de especialidade a gente consiga chegar numa totalidade de equivalência, e que isso também seja um outro ponto de variação aqui, né, na variação de graus, que diz respeito a essa primeira característica, né? A segunda característica principal da equivalência terminológica, do ponto de vista diacrônico, está ligada às transformações semânticas e lexicais dos termos estudados. Essas transformações, elas podem mudar completamente o conceito dos termos, levando, assim, a modificações ou a ausência de modificações em suas expressões, e isso pode ocasionar, né, isso pode levar a uma outra diferença em relação à equivalência, não apenas em termos de estabelecimento de graus de equivalência, como eu mostrei, mas também em termos de uma mudança completa no referente terminológico considerado como equivalente interlinguístico de um termo, né, que é aí que eu acho que está a cerejinha do bolo, inclusive. Então, aqui um exemplo para vocês, com os dados né, sobre os quais eu falei durante praticamente toda a apresentação. Então, quando eu tenho, nessa comparação, pensando no divórcio, a primeira ocorrência de divórcio lá atrás, qual que vai ser o equivalente dele? Vai ser separação, né? Separação de corps. Eu não posso ter divórcio como separação aqui, nesse momento, né? Depois, ele é trocado por desquite, que vai ter separação como equivalente, e depois, aí sim, quando o divórcio, tal como a gente conhece hoje, é instituído em 1977, que ele vai ter a equivalência estabelecida com o termo divórcio em francês, né? E aí, separação judicial, no caso, com separação de corps, tá bom? Então, aqui houve uma mudança, né, no caso aqui, está laranjinha. Eu tenho, aparentemente, o mesmo termo, que é a mesma expressão, mas que denomina conceitos diferentes, isso implica equivalências diferentes, né? E como eu falei, esse tipo de informação não encontrei em nenhuma obra terminográfica que eu consultei, tá? Então, vamos lá. Já fechando, tá? Indo para as reflexões finais do trabalho, né? O que eu refleti a partir de tudo isso? Para realizar um estudo multilíngue ou monolíngue com equivalentes do ponto de vista diacrônico, os termos de diferentes idiomas devem ser comparados em espaço temporal, né? Para se fazer isso, cada idioma especializado tem a sua própria janela de tempo, né, a sua própria janela temporal. O período analisado, ele é pontuado por momentos específicos em que ocorreram variações diacrônicas, como a variação lexical, a variação conceitual, a metrologia, a ressurgência, né, que são esses estados semânticos, né? O estudo diacrônico, portanto, ele comparará as sincronias no passado, contemporâneas entre os idiomas envolvidos, no passado, a sincronia atual do idioma A com as sincronias históricas do idioma B, né? E as sincronias atuais desses idiomas, né? Que seria presente e presente. Nesse caso, passado e presente são duas situações relativas ao tempo da pesquisa terminológica em questão. E aí, refletindo sobre isso, né, sobre a comparação dos dados, como ela se daria, no caso de uma pesquisa terminológica multilíngue ou bilíngue, do ponto de vista diacrônico, eu cheguei nesse esquema aqui, que mostra uma linha temporal do dinamismo da equivalência terminológica. Então, a gente tem essa linha que se refere à língua especializada A, essa linha de baixo que se refere à língua, né, à linguagem especializada B. Cada círculo representa um estado, né, daquele termo que está sendo analisado ali, um estado semântico. A gente pode ter N estados, né,
até chegar no mais recente, para os dois casos, né, para os dois termos que estão sendo comparados ali, né? E aí, o que acontece aqui? As relações, né, então, vou explicar para você. Então, a comparação de diferentes estados das linguagens especializadas A e B, ela pode ser feita N vezes, em 3 momentos, nessa linha do tempo, como eu falei para vocês. Então, contemporâneo, no passado, né? Contemporâneo no presente, aqui, seria aqui, e passado presente. Então, eu tenho um presente aqui que eu volto para o passado, e eu vou comparando os dados. Essas relações são destacadas pelas linhas pontilhadas em preto, para todos os momentos contemporâneos, né? E marrom, não sei se dá para ver o marrom, mas é marrom, tá? Entre o passado e o presente. Então, assim, a gente consegue ver que a sincronicidade, né, a sincronia ainda está em jogo nessa abordagem interlinguística e diacrônica, né? Então, claramente, as abstrações da diacronia e da sincronia, elas precisam ser consideradas juntas quando se realiza um estudo terminológico que compara várias línguas ao mesmo tempo, com ponto de vista diacrônico, tá bom? E aí, para encerrar, eu só queria dizer que um trabalho terminológico como este, né, à luz da terminologia diacrônica, ele pode ser um recurso valioso para ajudar tradutores em sua profissão, não falei isso, mas o estudo veio disso, veio para ajudar na tradução juramentada, tradução jurídica, né, enfim. E esse estudo mostra que a variação diacrônica na equivalência terminológica em um determinado idioma pode levar a erros de tradução, como o caso do divórcio que eu comentei. Então, essa pesquisa, ela destaca o papel essencial da abordagem diacrônica nesse campo específico, e eu espero que este trabalho possa contribuir, né, para conciliar a terminologia diacrônica e o estabelecimento de equivalências, especificamente no contexto jurídico e normativo, mas não só, em outros também seria muito bom, mas ainda há muito a ser feito, né, então, além por exemplo, da necessidade de mais estudos semelhantes a este, sobre outros discursos jurídicos, ou até mesmo sobre outros discursos especializados, né, também existe a necessidade de haver mais pesquisas para identificar equivalências terminológicas do ponto de vista diacrônico em outros contextos, mas também para resolver os casos de vazio de equivalência, né, quais propostas de tradução podem ser pensadas e como que a diacronia ajudaria nesse sentido, enfim, qual seria o papel da diacronia nesse sentido, dentre outras possibilidades futuras. E é isso, gente. Obrigada pela atenção. E com isso eu encerro. Beatriz, muito obrigada, uma apresentação excelente. Antes de passar para outros comentários, espero que os espectadores tenham feito perguntas, eu queria fazer uma pergunta. Veja bem, eu não estou insinuando que você tenha que fazer esse trabalho, tá? Mas seria interessante verificar também o par francês-português, no caso da Bélgica e do Canadá. Com certeza, sem dúvida. Porque eu suponho, não entendo absolutamente nada de legislação, mas eu suponho que, no caso do Canadá, possa haver uma influência grande do direito inglês, e no caso da Bélgica... Não. E na Bélgica poderia ter influência do direito alemão, porque a Bélgica tinha também a influência da família Saxe-Coburgo por séculos, né? Quer dizer, a região que hoje é a Bélgica. Mas seria interessante um trabalho comparando também, né, o francês belga e o francês canadense. Eu queria entrar aqui, não concordando com Solange. Solange, você nunca foi para Quebec? Não, você está num país totalmente diferente do Canadá anglófono. Não tem nada a ver. Você vai lá no Canadá, programa cultural, programa lá totalmente diferente. Então, sem ter as informações, eu diria que é bem provável que os dois sistemas de direito desenvolveram totalmente separados. Aí você tem que ver no Bélgica até uma situação semelhante, porque há uma divisão total entre a Flandres e a Valônia.
Então, realmente, não sei porque essa situação é bastante nova. Então, a Bélgica não é um país bilíngue, é um país que tem seções monolíngues, só a Bruxelas que é bilíngue. Não, isso eu sei, mas eu imaginei que o país tivesse certa homogeneidade na parte jurídica das leis, porque é muito difícil ter lei regendo a parte francesa e outras leis na parte flamenga. Será que a Beatriz sabe? A única coisa que eu sei, que eu já vi, é que existem textos legislativos bilíngues na Bélgica, né, publicados em francês, e nessa variação, que não seria o alemão, né? É uma variação do... Eu esqueci o nome da língua, não lembro. Mas eu já vi. É parente do holandês, não é? Sim, porque Flamengo é... Bélgica que é de fala alemã. Flamengo é basicamente holandês. Mas assim, então eu já vi textos assim, bilíngues, mas agora dizer como que funciona o sistema jurídico belga, exatamente, nem mesmo o canadense, o Quebec, aí já seria muito instigante mesmo conhecer, desbravar, entender. Com certeza imagino que teria diferenças. A história é diferente, as influências, né? Teria diferença com o francês da França, né? Imagino que sim. Então, minha pergunta seria uma área totalmente diferente. Eu não sei, eu nunca fiz nenhum estudo nessa área. Tá. Todos os estudos que eu vi são de línguas bastante próximas. Como que estuda de terminologia entre português ou inglês e chinês? Como seria? Não sei como é. Claro que você não domino, mas assim, existe, né? Mesmo lá em Lyon, no laboratório, a gente tem uma professora lá, ela é chinesa, ela compara com o chinês, então existe pesquisa, e aí o que normalmente se faz, não só com o chinês, com o árabe também, que são pesquisas que são feitas lá, é adaptar, digamos, a grafia, né, para a gente conseguir comparar, não usar, por exemplo, ideogramas, né, mas adaptar, tem essa adaptação na grafia para comparar. Então, é possível, mas aí detalhes eu já não vou saber dizer mesmo. Não sei se a professora Ieda tem contatos nessa área, mas seria interessante convidar alguém para falar sobre isso. Seria legal. Ieda deve estar aqui. Eu mandei o Meet para ela, mas não sei se ela... Ieda, entra no Meet se você estiver. Talvez ela esteja pelo YouTube, não sei também. Não. Mas é possível, porque existem pesquisas sendo feitas e pesquisas muito legais comparando sistemas jurídicos também, que é outro ponto muito legal, né? Principalmente pensando, por exemplo, nas línguas árabes, né? Nos países. Tem muita diferença, é muito legal. Então tem. Então, essa terminologia diacrônica me existe. Só para dar um exemplo, eu estou fazendo pesquisa sobre minha família, os antepassados. E claro que dá para entrar nos censos do século XIX. E certos termos variam completamente. Por exemplo, você usa escola. Escola, hoje em dia, em inglês, se usa para estudioso, acadêmico. Mas escola era para escolar. Olha só. E coisa que se não usa agora. Então, todas as famílias de 10 filhos morando nos cortiços de Birmingham no fim do século XIX. Então, aquelas crianças que vão para a escola durante 3 ou 4 anos são escolas. Olha só, que legal. Muito legal. Essas coisas assim, só para dar esse exemplo. Eu acho fantástico, é uma área que eu adoro. Então, eu acho muito legal. É uma área que eu adoro. Então, é uma área que eu adoro. Fernanda, vamos trazer Fernanda.
Oi, eu tô vendo se alguém tem comentários ou dúvidas, mas aparentemente não. No chat. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode perguntar para a Beatriz, John e Solange. Eu ia comentar só, como eu estou no laboratório representando o português, então eu tenho feito, comecei, né, a fazer desde que eu entrei lá, pesquisa sobre direito comparado lusófono. Então, no momento eu tenho comparado hoje, né, o que está em vigor atualmente, já se encontra muitas diferenças, mas quero fazer uma comparação também do ponto de vista diacrônico, para ver o que tem, testando no português apenas. Então, vai de encontro com o que a Solange falou, mas, por enquanto, eu tenho ido para esse caminho, comparando o português daqui, de Portugal, dos países africanos, né, e bastante coisa legal, assim, bastante dado interessante. Uhum. Até que ponto tudo feito automático, computadorizado? Há algum uso no momento da inteligência artificial? Vai ter? Ou ainda se usa conta nos dedos? Bom, eu acho que existe um começo, né? Mas do que eu tenho visto de pesquisas que têm tentado incorporar a IA, na verdade, ainda existe uma certa preocupação, né, dos acadêmicos no sentido assim de como incorporar a IA, como que a IA poderia nos ajudar, sabe? Então, as reflexões elas estão mais em torno disso, de tentar achar o caminho ainda, não de já estar incorporado no trabalho. Isso ainda não. Ainda está mais pendendo para o lado mais tradicional, né, de como a gente faz antes da IA, digamos assim. E, por exemplo, alguém que vem de uma área literária, poesia, qual é a utilidade, a vantagem dos estudos em terminologia? Olha, acho que tem dois caminhos possíveis de vantagens que eu vejo, né? Primeiro, pensando em obras literárias que usam termos de fato, né? Então, né, em francês eu consigo pensar em alguns exemplos que a gente tem termos ali sendo usados, e aí essas obras foram publicadas há 100, 200 anos atrás, então qual era o conceito desses termos naquela época? Será que é o que a gente usa hoje? Talvez seria melhor adaptar, pensar, enfim. Então, daria para contribuir nesse sentido. E tem uma outra linha da terminologia, que eu acho que é uma linha um pouco mais, não sei se moderna seria a palavra, mas que considera o léxico ali usado por determinado autor, numa determinada obra literária, como sendo uma terminologia própria daquela obra, que muitas vezes vai, pelo fato do enredo e da obra, vai fazer com que aquelas palavras que estão ali adquiram um estatuto de termo e que, por ter um sentido muito específico, né, naquele contexto em que estão, literário mesmo. Então, tem essas duas possibilidades. A terminologia conseguiria atuar nas duas. Sim, eu acho que também qualquer tradução, qualquer tradutor, antes de fazer, ou pelo menos antes de entregar o trabalho, vai ter que ter um trabalho de terminologia, se não for um trabalho formal, pelo menos cotejando, etc., vendo que usa o mesmo termo, sempre, sim. E eu gostaria de fazer uma observação, você terminou falando, né, pessoas que trabalham na área técnica, que a terminologia é muito útil, sem a menor dúvida, mas eu já tive algumas experiências de tradução literária em que eu tive de pedir ajuda para uma amiga que trabalhou como tradutora em um escritório de advogados. Eu estava traduzindo Bleak House, A Casa Soturna, do Dickens, e a trama toda tem relação com um processo que vem se arrastando há mais de 100 anos. E aí, em inglês, tem uma coisa muito interessante, a diferença entre lawyer, counselor, porque uns podem representar o cliente no tribunal, outros não, então você tem Agora eu não vou lembrar o termo em inglês, mas você tem aquela pessoa que é, digamos, tipo um conselheiro, aí na hora de ir para o tribunal, esse conselheiro vai indicar um advogado que pode te representar. E eu já estava completamente perdida, mandei um e-mail para minha amiga, ela me explicou, olha, é assim, tem que traduzir de tal jeito.
sinceramente, a hora que o livro for publicado, pode ser que um advogado leia e encontre problemas. Quanto a isso, eu não posso garantir. Mas mesmo na área literária, em alguns momentos, a terminologia é muito importante. Sim. E o ano passado eu fiz Moby Dick. Eu apanhei para conseguir descobrir todos aqueles nomes de parte de navio e bote baleeiro. Eu escrevi para um professor do Instituto Oceanográfico da USP para pedir umas informações sobre baleia. Porque, assim, a gente encontra muita informação na internet, mas às vezes as informações são conflitantes, então vamos perguntar para quem sabe. Exato. E agora você sabe como matar uma baleia com uma lança. É que eu tenho a impressão que não é bem uma lança, John, que a gente usava, que as pessoas usavam para matar a baleia. Ela tem um nome super específico que eu não consegui descobrir em português, porque caça à baleia não era muito popular aqui, e tem pouquíssima coisa sobre a caça à baleia nas ilhas, ali no arquipélago de Madeira e Açores, que lá, sim, tinha bastante. Sim, não era tão grande quanto nos Estados Unidos. Mas faz muita falta a terminologia na área literária em algumas horas. Sim, totalmente. E os romances ingleses do 19, eu acho que eles tinham, os romancistas, eu acho que eles tinham certa fixação com a lei, porque o Dickens menciona bastante, o Wilkie Collins também, no A Mulher de Branco. Então, a gente volta e meia se depara com esses termos e, assim, eu acho, nossa, as pessoas não pensam em fazer, por exemplo, glossários bilíngues com, assim, devia ter uma quantidade muito maior. A professora Ieda, eu sei que já orientou vários trabalhos na área de astronomia, por exemplo, de biologia, mas, nossa, faz muita falta. Sim. Sim. Então, pode ser que a qualquer hora um tradutor esteja, não sei, Balzac, por exemplo, pode ser que ele tenha abordado essas questões de divórcio e separação e alguém recorra ao seu trabalho para terminar uma tradução de um romance do século XIX. Né? Nunca vai saber, né? Sim, eu acredito sim que são contribuições, né, interdisciplinares. Não tem essa... Nunca vi, assim, tradução técnica literária tão separados, assim. Tem pontos que podem se ajudar, sem dúvida alguma. Sim, podem. E também pensa bem, você, quer dizer, você não, o pesquisador, não vai gastar 3, 4, 5 anos fazendo, por exemplo, um glossário bilíngue, na esperança de que ele fique guardado na gaveta ou só um link no portal de teste. A pessoa espera que ele seja usado, poxa. Sim, seja claro. consultado, que seja, de uma maneira ou outra, útil para a sociedade. Com certeza. Né? Com certeza. Então, assim, um trabalho como o seu é primoroso. Na época que eu fazia o doutorado, eu conheci várias pessoas que trabalhavam com terminologia e, sim, precisa de muito mais contribuição em várias línguas e em muitas áreas, né? Para ir suprindo, para ir fechando as lacunas existentes. Concordo. Ok, acho que acho que se não tem mais perguntas, acho que podemos fechar agora. E muito interessante saber sobre uma área que eu não conheço muito bem. Então, você passa muito tempo em Lyon? Ou... Por enquanto, não. Eu pretendo ir para lá ano que vem, ficar um tempo. Você já esteve lá? Já esteve. Eu fiquei 1 ano lá. Meu primeiro contato foi por conta do pós-doutorado mesmo, porque eu fui para fazer esse estágio. Eu adorei a cidade de Lyon. Maravilhosa, eu adoro também. Adoro. Acho que tem que fechar por um momento. Oi? Obrigada. Tem que fechar por um momento. Tá.
para fechar com... Temos que agradecer ao Miraldo sempre também. Sim, agradecer ao Miraldo, a Fernanda, que ficou aqui nos ajudando, a presença dos nossos espectadores, lembrando que os webinars acontecem às sextas-feiras. Na próxima sexta, nós teremos o webinar sobre Tolkien, não é? Se eu bem sei. Sim, ligado ao Halloween também. Tolkien e Halloween não deve ter muita coisa em comum, mas tudo bem. E fantasia, vai. Uhum. E principalmente agradecer a Beatriz, a presença, a palestra muito boa. Eu que agradeço. Sucesso nas suas pesquisas, que elas continuem correndo muito bem. E precisamos agradecer também por 2 horas sem temporal, sem chuva, sem falta de luz, que a coisa está ficando feia. Tranquilo aqui, não tem nada de temporal por enquanto, né? Não, aqui está com uma carinha de chuva e de vento, então Sim. temos de agradecer a isso também. Tá bom. Sim, com certeza. Ok. Tá Obrigada, viu, gente, pelo espaço. Obrigada. Tchau. Tchau.